Então, eu vou retomar, vou começar retomando a desigualdade do valor médio. Assim, recapitulando, né, a desigualdade do valor médio diz, né, que se duas partículas começam a andar no mesmo instante, né, e uma delas anda em linha reta sempre para frente, com velocidade maior ou igual que a da outra. Então, certamente, no final do tempo, a que andou em linha reta sempre para frente, na pior das hipóteses, está tão longe quanto a que eventualmente andou se curvando com velocidade menor, né? Quer dizer, é isso, né? Esse cara sai daqui em linha reta, vem para cá, esse cara daqui sai daqui e vem parar aqui, e a hipótese é que em cada instante a velocidade aqui é menor ou igual que a velocidade aqui. Então, é bastante razoável. Mas é um teorema que, para demonstrar, tem uma certa técnica, né? E quando você olha a demonstração, é interessante. Bom, primeiro que esse não é um teorema para... Eu acho que ele é para ser pensado assim. A gente não deve ter muito medo disso, porque, vamos dizer, você pode pensar que isso aqui é uma curva em R2, em R3. Na verdade, pode ser em Rn, pode ser num espaço de dimensão infinita. Mas, quer dizer, a ideia, né, que, vamos dizer, você está aqui, pensa assim, R2. Então, você tem uma norma, uma maneira de medir o tamanho do vetor x, né, que a gente costuma dar por raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Essa é a norma canônica euclidiana, mas nem sempre é ela que vai ser a maneira certa de medir distâncias. Eu sempre gosto da ideia assim, pensa sei lá, em R6. Né? Pensa em que você está trabalhando numa empresa que vende cerveja. Então, você tem que... Né, você tem lá as caixinhas com 6 latinhas de cerveja, que tem que ter um certo volume cada uma, e você tem que medir lá, você ou alguém vai medir o volume real que tem em cada uma e o quanto que esse volume difere do volume certo. Digamos que seja 473 ml, que é uma pretensão, não sei como que é, a pessoa pode ter a pretensão de dar um volume de uma coisa assim em mililitro. Eu sempre lembrava, quando eu morava na França, as coisas eram em centilitro, né, no máximo. Mas, tudo bem, 473 mililitros. Então, você vai ter aqui x1, x2, x3, x4, x5, x6. Cada um vai ter um volume que vai variar em torno disso. Então, vamos dizer, esse cara daqui seria o x barra. Né? Você poderia botar x barra, x barra, x barra, x barra, x barra, x barra. Então, você quer medir a distância entre esse cara e esse daqui. É razoável que leve em conta cada uma das diferenças aqui. É bastante razoável que você diga, ó, uma maneira é pegar a maior das diferenças. Então, pegar o máximo de xi menos x barra
né? Chama esse cara aqui de x, esse cara aqui de, sei lá, x barra barra. Assim, né? E dizer isso aqui vai ser a norma de x menos x barra barra, uma maneira razoável de pensar. Outra maneira seria dizer, bom, eu vou pegar a soma de xi menos x barra, também é razoável. Mas só, vamos dizer, gosto sempre de enfatizar isso, só a mente doentia faria isso, né? Xi menos x barra ao quadrado, tiraria a raiz quadrada, talvez tirasse um sexto aqui, uma coisa assim, né? Tá? Mas essa é a nossa maneira predileta. Então, vocês vão, quando for, vocês vão sempre querer usar isso. Vão ter bons motivos. Claro, porque quando é em R2, quer dizer, se fossem duas latas, você dizia, pô, claro, né? Você tem aqui o x barra está na reta y igual a x, o x1, x2 está aqui, você mede a distância por aquela fórmula ali, razoável. Né? Então, isso foi só para dizer que existem muitas maneiras de atribuir a cada vetor de um espaço que pode ter dimensão até infinita, o tamanho dele. Tá? Então, isso aqui é a norma. O importante é que as normas quer dizer, a norma, né, vai ser uma coisa que vai levar os elementos do espaço em R, e a norma de x vai ser sempre maior ou igual a zero. Se a norma de x for igual a zero, então x é igual a zero. Né? A norma de k, x é igual a módulo de k, a norma de x, estou usando o mesmo símbolo, mas isso é um número, esse é um número, esse é um vetor. Né? E a mais importante, a norma de x mais y menor ou igual que norma de x mais norma de y. E tendo isso, e eventualmente, aqui você pode falar em limite agora, porque você tem distância. Tá? E os bons espaços são os espaços em que toda a sequência de Cauchy converge. Dá para definir sequência de Cauchy agora aqui e tal. E são chamados espaços de Banach. Nada disso vai cair na prova, mas só para contextualizar. Tá? Eu sou considerado um péssimo professor para engenharia por causa disso. Eu fico falando coisas que não caem na prova. Mas, paciência. Então, a nossa ideia é isso. Quer dizer, vamos pensar assim, a gente tem uma função f que vai de um intervalo a b num espaço E, que pode ser o R2, o R3, ou coisa assim, que tem uma norma. Né? Mas a gente vai pensar como R2, vai desenhar como R2. Né? E essa função é contínua. Bom, tem uma outra, a G também vai de AB, só que ela vai em R. Então, elas são contínuas. Em AB. Deriváveis em AB com norma de F' de T menor ou igual que G' de T para todo T em AB. Então, eu estou colocando as nossas hipóteses aqui. Isso aqui significa a norma do vetor velocidade. Como a G é uma função em R, então o módulo de G faria às vezes de norma do vetor velocidade. Né? Mas essa desigualdade aqui já diz que G' tem que ser maior ou igual a zero. Então, não preciso pegar o módulo. Né? Então, é isso aqui. E aí, a gente tem que concluir, né, que f de B menos f de A é menor ou igual que G de B menos G de A.
E o passo importante, quer dizer, a coisa importante é um pequeno exercício, né? Claro, o que é, quer dizer, isso aqui é filhinha de T, significa que você vai fazer, né? Vamos dizer, o que é filhinha de T? Filhinha de T significa que esse cara aqui é filhinha de T se para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que zero menor que módulo de H menor que delta, implica... Bom, agora eu vou fazer a velocidade média menos esse cara. Então, a velocidade média no tempo t mais h vai ser 1 sobre h, f de t mais h, menos f de t. Tá? Quer dizer, então aqui eu estou em f de t mais h, pego esse vetor variação da posição, divido pelo intervalo do tempo, isso é a velocidade média vetorial. E aí esse cara daqui tem que diferir desse f' de t, que vai ser um vetor aqui, né? Deixa eu desenhar ele. Esse daqui não é isso, porque tem que dividir por h também. Então ele vai me dar alguma coisa assim, né? Quando eu dividir isso por h, vai dar alguma coisa assim. E aí a diferença entre esses tem que tender para zero. Ou seja, isso aqui vai ficar menor que epsilon se o h fosse suficientemente pequeno. É parte da nossa história aqui provar que se isso acontece, também acontece o seguinte, né? Se eu pegar o módulo desse, a norma desse aqui tende para a norma desse daqui. Quer dizer, se eu pegar 1 sobre h, f de t mais h, menos f de t, pegar a norma, ou seja, pegar o tamanho dessa velocidade aqui, que seria a velocidade escalar, tá? Quer dizer, eu não quero mais saber para onde está apontando, eu só quero saber o seguinte, eu meço essa variação aqui em tamanho, pela norma, divido pelo intervalo de tempo, aí dá uma velocidade escalar. E quando o intervalo de tempo tende a zero, isso aqui deve tender para a velocidade escalar instantânea. E a velocidade escalar instantânea é exatamente a norma desse cara daqui. O mesmo delta que serve aqui deve servir aqui. Isso é parte do trabalho de vocês. Botei um exercício, que eu ensino mais ou menos como é que faz. Bom, isso primeira coisa. A segunda coisa, que eu já tinha falado, né, mas perdeu-se na filmagem, né, é que essa desigualdade assim, ela é ruim porque pode ser igual. Tá? Eu de f' de t menor ou igual que g' de t, eu não consigo deduzir que f de t mais h menos f de t é menor que g de t mais h menos g de t. Nem menor ou igual. Porque se isso for igual, um pode vir por baixo, qualquer um dos dois pode estar por baixo e o outro por cima. Então, para conseguir alguma coisa, eu preciso de um menor aqui. Então, o que acontece quando esse cara daqui é menor que esse? Repara, eu posso colocar aqui numa mesma reta, né, o f' de t, vou botar, deixa H aqui, f' de t em módulo, né, aqui era norma, né, g' de t. Então, esse está acima desse. Ora,
Se eu der um epsilon que seja, vamos dizer, igual a metade dessa distância aqui, já é suficiente. Menor que a metade dessa distância, melhor ainda. Né? Então, vou até fazer uma coisa assim, um pouco menor para... Né? Então, esse daqui vai ser o meu epsilon, aqui é o mesmo epsilon. O que vai acontecer? Para H pequeno, né? H, vamos dizer, tem um delta 1 para cá, tem um delta 2 para cá, o menor dos dois, né? O menor dos dois eu chamo de delta. Então, se o módulo de H for menor que delta, vou pegar assim, vamos pegar 0 menor que H, menor que delta. Tá? Olhar para frente. O que vai acontecer? Eu vou ter o módulo de norma de f de t mais h. Deixa eu botar aqui. F de t mais h menos f de t sobre h em norma. Como ele vai estar tendendo para cá, ele vai ter que cair aqui dentro. E o g de t mais h menos g de t sobre h vai ter que cair aqui dentro. Então, esse é maior que esse, estritamente. Se eu multiplicar por h, continua a desigualdade estrita. Então, eu vou ter isso aqui. Para qualquer h, aqui. Esse é um passo crucial. Observar, é bobo e crucial, mas é isso, tá? Na verdade, isso tem a ver com a unicidade do limite, quer dizer, o cara não pode tender para cá e tender para cá, porque ele vai ter que estar aqui pertinho, e não consegue. Só talvez com alguma probabilidade na mecânica quântica, mas aqui, não. Tá? Então, isso vai... primeiro, isso chama atenção para uma coisa. Talvez, nesse teorema, eu só precise da derivada direita. Eu quero sempre andar um pouquinho mais para frente. E isso me impõe algumas coisas. Então, na hora de demonstrar, vou fazer... como é que eu vou introduzir essa... Eu tenho também um probleminha, que eu não estou supondo que a função seja derivável em A. Mas não tem muito problema, como elas são contínuas, se eu provar, se eu fizer o seguinte, está aqui A, B, se eu botar aqui alfa, beta, e provar que f de beta menos f de alfa é menor ou igual que g de beta menos g de alfa, para quaisquer alfa e beta, com alfa menor beta aqui dentro, depois, se o alfa tender para A e o beta tender para B, essa desigualdade se mantém por causa da continuidade da f e da g. Tá? Então, eu posso fazer isso, e aí, com isso, eu posso supor que tem derivada em alfa e em beta. É claro que em alfa é derivada à direita e beta é derivada à esquerda. Segunda coisa, né? Para ter isso aqui, eu troco a minha g, né? Eu tenho f' de t é menor ou igual que g' de t. Então, eu vou trocar a minha g, né? E vou fazer o seguinte, eu vou trocar g de t, eu vou trocar por g de t mais epsilon t menos a. Ou alguma coisa, qualquer coisa t menos a, positivo. Por quê? Porque essa daqui, né, g' de t é menor ou igual que g' de t
mas a derivada disso daqui vai dar epsilon. Então eu posso escrever estritamente, né, que o epsilon é maior que zero, posso escrever estritamente menor, e aí f' de t vai ser menor ou igual, porque isso é estritamente menor que S. Então, no fim, se eu provar o teorema, supondo que tem derivada em A e em B, ou seja, pego o alfa e o beta aqui, e supondo que a minha G é assim, né, eu vou ter que f de beta menos f de alfa é menor ou igual que G de beta menos G de alfa, mas isso daqui, ó, vamos dizer, aqui vou botar alfa, né? Em alfa é zero e em beta é epsilon, né? Epsilon, beta menos alfa que vai entrar. Mas vai valer para todo epsilon maior que zero. Se vale para todo epsilon maior que zero, eu faço epsilon tender a zero e a desigualdade vale também assim. Tá? Então, na realidade, eu vou provar com essa hipótese do maior, quer dizer, do menor, né? E vou usar isso aqui. Tá? Então, eu não sei se eu vou precisar, talvez eu precise estritamente disso aqui, vou deixar isso aqui. Né? Não, é que é o seguinte, eu troco a G por essa daqui. Então, no fim, eu vou provar que f de beta menos f de alfa é menor ou igual que a nova função em beta, que é G de beta mais epsilon beta menos alfa, menos a nova função em alfa, que é G de alfa mais zero. Então, só fica isso aqui. Tá? Então, é isso, vou supor. Então, está claro aqui que, para não ficar complicando muito, eu vou tirar esse alfa e beta da jogada, né? E vou considerar que a minha, quer dizer, eu tenho módulo de f' de t estritamente menor, não sei se eu posso, bom, vou chamar aqui de g til de t, g til' de t, onde g til de t é igual a g de t mais epsilon, vou botar um alfa aqui, t menos a, tá? Eu esqueci o alfa e o beta, eu agora estou supondo que a função tem derivada em a e b, já vi que isso não vai me atrapalhar, né? E estou botando um alfa aqui, que pode ser que eu precise de um epsilon no meio do caminho, sei lá, né? É mais comum. Né? Então, eu tenho isso aqui. Essa G está bem definida, né, para T de A até B. Então, minha meta é mostrar que f de B menos f de A é menor ou igual que G til de B menos G til de A. E isso aqui, ó, é a ideia de que eu posso andar mais um pouquinho. Por exemplo, eu posso começar em A, eu sei que se eu começar em A vale a desigualdade estrita da derivada. Então, eu estou aqui em A, eu posso andar até um certo A mais H aqui, tomando H menor que aquele delta, e saber que aqui, vamos dizer, até A mais, vamos botar mais delta sobre 2, tá? Então, aqui, todo H daqui até aqui é menor que delta. Então, vale essa desigualdade aqui, f de t mais h, que seria f de a mais h, quer dizer, aqui eu tenho f de a mais h menos f de a, em módulo, é menor que g de a mais h menos g de a.
Então, dá para eu andar um pouquinho. E repara, se eu chegar a qualquer lugar, posso andar mais um pouquinho. Na verdade, adjetivo, né? Aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de Azão igual ao conjunto dos T pertencentes a AB, tais que vale a desigualdade até T. Quer dizer, F de T menos F de A é menor ou igual que G de T menos G de A. Está claro que, bom, como é menor ou igual, né? Se eu botar A aqui, é zero menor ou igual que zero. Então, vale. Então, com certeza, né, eu consigo que A pertence a A. E meu objetivo é mostrar que B pertence a A. B tem que ser o maior elemento de A. Então, como A é um conjunto não vazio, porque o A está nele, limitado superiormente por B, o B, vamos dizer, tem um supremo de A, quer dizer, até onde eu consigo chegar com T, mantendo essa desigualdade, né? Então, eu pego e faço, sei lá, beta igual a sup de A. E aí, ó, é o seguinte, está aqui o A, está aqui o beta poderia ser o A, mas já vi que não é porque eu posso andar mais um pouquinho. Mas, digamos, aí eu tenho uma sequência de T's aqui, chegando no beta. Então, eu tenho F de Tn menos F de A menor ou igual que G de Tn menos G de A. Mas F e G são contínuas. Então, quando Tn tende a beta, isso aqui tende para F de beta menos F de A, e a desigualdade se conserva. Então, o beta está em A. E se o beta não é B, eu posso supor, eu sei que tem as derivadas em beta, vale a desigualdade e eu posso andar um pouco mais. Mas se eu andar um pouco mais, ele não é o supremo. Então, o beta tem que ser o B. Essa é a demonstração. Tá? Então, vocês têm que fazer essa demonstração direitinho para mim. E tem um detalhe a mais, que é o seguinte, né? Eu botei a desigualdade menor ou igual, mas será que não vale menor? Que hipótese, né? Então, a questão é o seguinte, suponha que você tem isso, F' de T menor ou igual que G' de T para todo T pertencente a AB. E que existe pelo menos um único ponto, T0, em AB, tal que F' de T0 é menor que G' de T0. Isso deve ser suficiente para você concluir que F de B menos F de A é estritamente menor que G de B menos G de A. Tá? Então, essa é uma das questões. E esse é o teorema desigualdade valor médio. É uma desigualdade muito importante, porque... A questão da pergunta, você falou que quando é menor, em um ponto, você pode falar que vai ser menor para todo. Se eu falasse que seria igual para todo? Não, se for igual sempre, também não, né? Porque você pode andar sempre em linha reta com a velocidade e outro andar assim com a mesma velocidade, não vai chegar mais longe, não vai chegar tão longe, né? Então, tá, essa desigualdade é muito importante para estimar erro, quer dizer, se você quer
Você quer saber a diferença entre f de x e f de y, você quer estimar esse tamanho. Se você souber uma limitação para a derivada, você tem uma limitação para essa diferença. Bom, essa é uma questão. Então, tem as questões técnicas, organizar a cabeça, explicar. Bom, ontem eu gravei a igualdade do valor médio. Então, está gravada. Mas eu acho que ela deve ser, ela pode ser demonstrada também nesse sentido assim, né? E nesse caso, ela só vale mesmo em R2, porque a ideia é que, vamos dizer, se você sai daqui de A, vai andando e chega aqui em B, então você tem essa corda aqui, e deve ter um ponto em que a tangente é paralela, que significa que o vetor velocidade é paralelo a esse daqui. Então, a ideia aqui é que você tem uma f de AB em R, em R2, na verdade, f de t igual a F1 de t, F2 de t, também contínuo em AB, derivável em AB. E aí a ideia é mostrar que existe um ponto C, né? Vamos dizer, aqui, vamos dizer, o C, esse cara daqui é o F de A, esse cara daqui é o F de B, esse daqui é o F de C, e esse aqui é o F' de C, é o vetor velocidade em C. E a ideia é mostrar que ele é paralelo a esse. Tem uma... Aqui a ideia vai ser, vamos dizer, a mesma da demonstração do teorema do valor médio em R, que é você parte o intervalo em 3, faz aquela ideia de... se você tem a média de 3 caras, ela é tanto, então ou os 3 são iguais a tanto, ou um é menor e outro é maior, e aí você encontra lá um cara do mesmo tamanho e tal. Mas nesse contexto aqui, para jogar para essa coisa, tem uma maneira de você olhar se dois vetores são paralelos. Quer dizer, se você tem o vetor, digamos aqui, o 1, o 2 e o vetor V1, V2, tem uma coisa que eu abominava, talvez vocês abominem, chamada determinante. Hã? Vocês ouviram falar de determinante de uma matriz 2×2? Não, quer dizer, o determinante, se você botar aqui, botar o 1, o 2, V1, V2, né? Isso aqui é igual ao 1, V2 menos o 2, V1. Não sei se vocês sabem, mas isso em modo, é a área desse paralelogramo. Sabiam? O determinante tem a ver com área e volume. Por isso que ele começa a ficar bonito quando você entra na universidade. Ele era feio, eu detestava, mas agora eu gosto dele. Na verdade, ele tem um sinal também. Então, o módulo desse cara é a área desse paralelogramo. E o sinal é o seguinte, você olha do U para o V, e quando o U anda para o V no sentido horário, esse sinal é negativo. Quando anda no sentido trigonométrico, é positivo. Que aqui o U é o primeiro. Né? Tá? Então, claro, se você trocar a ordem,
troca o sinal, então. Então, tudo faz... Muitas das coisas, aquelas propriedades malucas de determinante, fazem o maior sentido quando você interpreta assim. Então, uma ideia aqui é você, vamos dizer, quando você parte esse negócio em 3, vou fazer um desenho mais amigável, né? Você olhar assim, fazer isso aqui, e aí você tem aqui o ponto A, o ponto B, isso aqui tem um intervalo AB aqui, você partiu em 3 pedaços, e aí você tem um ponto aqui, outro ponto aqui, e aí você tem esse cara e esse cara. Então, esse aqui é F de B, esse aqui é F de A, aqui você tem A0, A1, A2, A3, e vetorialmente, ó, se você soma esse com esse com esse, você tem esse aqui. Então, você tem F de B menos F de A é igual a F de A2 menos F de A1 mais F de A1 menos F. Aliás, bom, A0 e F de A3 menos F de A2. Tá? Agora, a coisa é a seguinte, se você fizer o determinante, também tem uma propriedade assim, se você fizer o determinante desse vetor com a soma de 2 vetores, dá o determinante dele com um, mais o determinante dele com o outro. No nosso contexto, R2, tudo isso é fácil de você verificar, algebricamente, mesmo que você não saiba o que está fazendo, algebricamente você consegue... Tá? Então, se você fizer o determinante, vamos chamar esse cara aqui de, sei lá, de V, esse aqui de V1, V2 e V3. Então, eu estou escrevendo que V é igual a V1 mais V2 mais V3. Se eu fizer o determinante de V com V, botar o V com V, isso aqui vai ser o determinante de V1 com V, mais o determinante de V2 com V, mais o determinante de V3 com V. Mas esse é zero. Tem 2 caras repetidos, quer dizer, a área aqui é zero e tal. Então, ou os 3 são zero, e se os 3 forem zero, um dos 3 é paralelo, porque para o determinante de 2 vetores ser zero, é necessário e suficiente que um seja múltiplo do outro. Tá? Então, tinha que também... Então, se os 3 forem zero, um deles já está paralelo a esse aqui. Se não forem zero os 3, então um é maior que zero e o outro é menor que zero, porque a soma está dando zero. Se um for maior que zero, tem um outro menor que zero. Então, é exatamente o caso que a gente tem aqui. Ó. Esse determinante aqui, de V1 com V, é positivo, e de V3 com V é negativo. Aí você pega o seguinte, faz esse intervalo aqui andar e vai olhando os correspondentes vetores aqui. Ora, essa função que dá esse determinante do vetor com esse daqui é contínua, porque ela só vai envolver as funções F1 e F2 que vão ser contínuas. Então, esse cara daqui vai variar continuamente e ele vai começar dando um valor positivo e vai terminar com um valor negativo. Então, vai ter que se anular em algum momento. Então, você vai ter um momento aqui, um certo x, vamos chamar assim de alfa, e um beta aqui, tal que esse negócio é paralelo. E aí, você vai ter o alfa aqui, o beta aqui, e esse negócio mede 1/3, e então significa que você pegou esse cara e tem um aqui, com 1/3 lá, que é paralelo. Agora você pega esse intervalo alfa-beta, faz a mesma coisa, acha outro assim, outro assim, outro assim,
E aí você tem uma sequência de intervalos encaixantes, que vai estar fechando em um ponto C, tá? E esses caras aqui, divididos pelo beta menos alfa correspondente, vão estar convergindo para a velocidade em C. E como sempre o negócio dá zero, no fim vai dar zero. Quer dizer, você vai ter o seguinte, ó, f de B menos f de A, né, o determinante de f de B menos f de A com f de B menos f de A, que é zero, né? Zero, vai ser igual ao determinante do f' de C, f de B menos f de A. Enfim, é isso que você vai chegar, fazendo a conta. E isso significa que você vai ter... escrever aqui. O que isso significa aqui? Você vai ter F1' de C, F2' de C, F1 de B menos F1 de A, F2 de B menos F2 de A. O determinante disso é igual a zero, que significa esse vezes esse igual a esse vezes esse, que é o teorema do valor médio generalizado. Tá? Então, é isso. Então, vocês vão ter que fazer essa demonstração também. Vocês não precisam entender nada dessa geometria. Entendeu? Vocês podem fazer... Aliás, isso foi uma coisa que me chocou. O Spivak faz esse teorema, e ele faz cegamente. E o Spivak tem um tratado de geometria de 5 volumes. Ele sabe geometria beça, mas acho que não sei. Ou então, ou ele não viu, ou ele disse, não posso falar em curvas aqui, porque a função é de R em R. Então, não contou o segredo. Bom, então essa é a versão, então uma demonstração do teorema do valor médio generalizado. Oi? Existem outras formas de fazer. O problema, vamos dizer, essa maneira de partir em 3 e tal, e ir tirando os intervalos encaixantes, a diferença é que ela se generaliza para a questão da densidade de fluxo, densidade de massa, um monte de coisa, uma coisa que a gente chama de divergência, que é em várias variáveis. Então, vamos dizer, você perder essa demonstração significa depois na frente você perder outras demonstrações. Vamos dizer, situações que não vai ter, ou pelo menos não vai ser tão simples pensar, generalizar a ideia do teorema de Rayleigh, do máximo e tal, lá, tangente horizontal, tangente paralela. Bom, tem esse aqui. Que horas são? Eu ainda não acabei. 2 horas? Bom, eu ainda não acabei de escrever a prova. Então, eu vou botando... Tem um outro teorema... Tem um outro teorema curioso, né, mas importante, que é o seguinte... que tem a ver com a coisa da continuidade uniforme. Que é muito comum, né, na continuidade uniforme, verdade, né, você ter, para cada x aqui, você tem um intervalo, né, vamos dizer, quando você faz derivada, limite de qualquer coisa, né, você tem aqui um x menos delta, x mais delta, e aqui, esse é o intervalo referente ao x. E para cada x, você vai ter, na verdade, um ΔX diferente.
Pois bem, digamos assim que você tem um intervalo fechado AB. Então, o curioso desse teorema é o seguinte, supõe que pega o intervalo AB e supõe, chama esse cara aqui de K, né? E para todo x pertencente a K, existe, em vez de chamar de delta x, vou chamar assim, existe um intervalo aberto alfa x, beta x, tal que, aberto, né? X pertence a alfa x, beta x. Então você tem o seguinte, né? Se você pegar o conjunto dos intervalos alfa x, beta x, isso é chamado uma cobertura do K por intervalos abertos. Quer dizer, você está aqui, você tem, cada ponto, você tem aqui uma coisa assim e tal. Então, vou isolar esse conceito e vou dizer assim, né, quer dizer, K, isso na verdade, esse negócio é muito importante, porque isso se generaliza também. Quer dizer, você pode ter um conjunto aqui no plano e ver que cada ponto tem uma bolinha que passa por ele, então você consegue cobrir esse conjunto por bolinhas abertas. Mas, eventualmente, quando você faz a cobertura, você tem uma infinidade de bolinhas. Então, a ideia é essa, K está contido numa união de lambda pertencente a lambda de abertos, alfa lambda, beta lambda. Eventualmente, eu estou escrevendo assim, porque aí, eventualmente, você pode ter 2, 3, infinitos caras de K que estão cobertos pelo mesmo intervalo. O importante é você cobrir tudo por bolinhas. Está tudo coberto por bolinhas. Aqui também, todo mundo. Né? Tem uma bolona. E aí, a gente consegue provar o seguinte, que se o intervalo é fechado, dessa coleção de infinitas bolinhas, dá sempre para tirar uma quantidade finita de bolinhas que cobrem o intervalo. Repara que se o intervalo não for fechado, isso não sempre vai ser possível. Pega um intervalo assim, 0, 1. Né? 0, 1 aberto. Então, eu posso pegar o seguinte, ó, pega o aberto 1 sobre n, 1 mais 1 sobre n, com n natural. O que vai acontecer? Bom, cada um deles cobre quase tudo. Mas cada um, tá certo? Se você pegar uma quantidade finita, o maior dos n's vai vir daqui até aqui e vai deixar de fora esse pedaço aqui. Então, não vai ser possível daqui extrair uma subcobertura finita. Tá? Então, o fato do intervalo ser fechado é relevante. Não, esse lambda é o seguinte, quando você faz uma sequência, né, o que é isso? A sequência é uma função que a cada número natural associa um elemento de algum conjunto. Então, eu podia fazer uma sequência de intervalos, que é o que eu estou fazendo aqui. Né? Aqui eu estou fazendo alfa, vamos dizer, AN é igual a 1 sobre N, N mais 1 sobre N. Mas, eventualmente, por exemplo, quando eu estou dizendo, a função é contínua, então para cada x tem lá um intervalinho do epsilon, cada x tem o seu delta. Então aí a quantidade de intervalos que eu tenho, em princípio, é infinita, mas não é indexada pelos naturais.
E, de maneira geral, eu podia pensar, bom, olha, eu tenho um conjunto de índices, para cada índice eu tenho um aberto. Entendeu? É só para eu conseguir nomear, em vez de eu deixar o conjunto dos abertos, ó, tem um conjunto de abertos, eu digo, para cada lambda tem um aberto a lambda. Eventualmente, inclusive, para lambdas diferentes, pode ser o mesmo cara. É só para eu ter o conjunto dos índices, que pode ser finito, pode ser enumerável, mas pode ser uma coisa menos simples. Por exemplo, quando fosse aqui, talvez eu tivesse que dizer, para cada ponto do conjunto eu tenho uma bolinha. Então, as bolinhas, cada uma tem como índice as coordenadas do ponto do conjunto, coisa assim. Tá? Então, é isso. Vamos dizer assim, então, vou pegar assim, pensa assim, x contido em R. Tá? Claro que não precisaria ser contido em R, mas nós estamos dando curso de uma variável. X contido em R. Digamos assim. Bom, o que é uma cobertura? Então, o que é isso aqui? Vamos dizer, lambda é um conjunto. Vamos dizer, você tem uma A de lambda no conjunto dos intervalos abertos. Que a cada lambda associa o a lambda. Então, essa isso é só para dizer que eu tenho um monte de intervalos abertos. Né? Isso é dito uma cobertura aberta. Né? Isso aqui podia ser um pouco mais geral. De x se x está contido na união de lambda pertencente a lambda dos a lambda. Ou seja, para todo x pertencente a x, existe lambda, tal que x pertence a lambda. E aí o teorema é que, então o teorema toda cobertura aberta do intervalo fechado AB tem subcobertura finita. Quer dizer, o que significa isso? Quer dizer, que existem lambda 1, lambda n em lambda, tais que AB vai estar contido em A lambda 1 união A lambda n. Tá? Na união só do subconjunto finito. A demonstração não é muito difícil. Quer dizer, a ideia é o quê? Você vai pegar o intervalo AB e vai chamar A, não, né? Vamos chamar de alguma coisa. Posso chamar de A? Não, chamar de X igual ao conjunto dos X pertencentes a AB
tais que AX tem subcobertura finita. Quer dizer, eu posso cobrir de A até X por um conjunto finito de caras. Claramente, né, o A tem um intervalo que ele está dentro. Então, o A pertence a X. E aí é só você provar que sup de X pertence a X e, na verdade, sup de X igual a B. É simples. Tá? Mas é um teorema muito potente. Ainda mais que tem um conceito mais geral de aberto e fechado em RN, que é... Entenderam assim a ideia? Assim, se você está acompanhando a jogada aqui, você já sabe a demonstração, está na cara, mais ou menos. Tem um conceito um pouco mais geral, no plano fica mais... Vou mostrar no plano que é mais simples. Né? Eu digo que um subconjunto do plano é aberto se para todo ponto dele tem uma bolinha de centro nele, inteiramente contida no conjunto. Ou seja, ele não contém pontos da fronteira. Por exemplo, se você pegar um disco, se você pegar x2 mais y2 menor ou igual a 1, aí já era, porque vai ter esses caras aqui. Mas se você pegar x2 mais y2 menor que 1, esses caras estão fora. Então, quando você pegar o xy aqui, tem ainda um pedacinho daqui até aqui que você pode botar uma bolinha. Tá? Então, o conjunto é aberto se para todo ponto dele tem um na reta é isso, para todo ponto dele tem um intervalinho que contém o ponto e está contido no conjunto. E o fechado não é o contrário do aberto, porque você pode, por exemplo, ter um pedaço, você pode tirar a fronteira de um pedaço do disco, e aí esse cara não é nem aberto, porque aqui falha, e também não é fechado, porque aqui ele não está fechado. Certo? Então, você diz que o cara é fechado se o complementar dele é aberto. Entendeu? Quer dizer, quando eu pegar e disser, não, esse cara é fechado, é porque o complementar é aberto, o que significa que ele vai conter todos os pontos da fronteira dele. Então, em R você pode também fazer fechado, e aí você pode trocar isso daqui por fechado limitado. Tá? Porque tem, por exemplo, a reta inteira é fechada, porque o conjunto vazio é aberto e tal, ou a semirreta de zero fechado até infinito é um conjunto fechado também, mas aí não vale. Mas fechado, limitado, então aqui você pode trocar isso e com um macete simples você passa daqui para cá. Então, na verdade, se você pegar qualquer fechado limitado, se você tiver uma cobertura dele por abertos, tem sempre uma subcobertura finita. O aberto é que todo ponto tem a bolinha contendo o ponto e contida no conjunto. E o fechado é aquele cujo complementar é aberto. Então, a cobertura aberta, então, não seria essa parte que envolve... Não, a cobertura é uma coleção de conjuntos abertos que, se você botar todos eles em cima aqui, eles cobrem o conjunto todo, você não vai ver nada. Tá? Isso aqui é uma cobertura.
Você botou todos eles aqui, né? O conjunto está aqui pintado de vermelho, aí você vai botando os abertos pintados de azul por cima, né? Ou você vai ver tudo azul, ou misturou, vai ter roxo e tal, mas vermelho você não vai ver mais nada. Okay? Eu já fiz as questões de múltipla escolha, mas essas eu vou deixar. Nem me lembro quais são. Eu acho tão fáceis até. Mas é sempre uma surpresa. Para mim, pelo menos. E tem uma outra questão que eu estou cozinhando desde a outra prova, porque eu me enrolei no negócio, mas eu acho o seguinte, eu acho que dá para usar a desigualdade de valor médio para pensar o seguinte, né? Imagina que você tem duas funções e tem aqui um ponto A e elas têm o mesmo valor em A. Aí uma, né, tem a derivada menor, essa daqui é maior, essa daqui é menor. Então, a que tem derivada maior fica maior aqui e menor aqui. Agora, se você passar para a segunda derivada, né, supõe que as duas funções têm o mesmo valor aqui e a mesma derivada aqui. E supõe que a segunda derivada de uma é maior que a segunda derivada da outra. Aí eu acho que a que tem segunda derivada maior vai ficar em cima. Mas se você passar para a terceira derivada, já muda. Então, eu acho que tem uma coisa aqui com a paridade, né? A questão é a seguinte, será que dá para provar isso? Que, imagina assim, que você tem em A, aí você tem F de A igual a G de A. F' de A igual a G' de A. Etc, etc, até que a enésima derivada de A é igual à enésima derivada de G em A. E você tem F' de X menor ou igual, acho que basta menor ou igual, que G' de X para todo X, quer dizer, F' não, né? Fn mais 1, N mais 1 aqui. Será que dá para concluir alguma coisa nesse estilo, dependendo da paridade de N? Uma boa pergunta. Eu acho que eu vou colocar essa pergunta. Aliás, eu acho que eu vou botar, nem vou verificar se é verdade ou não, vou mandar vocês provarem. É uma precaução boa. Uma vez, há muitos anos, eu estava dando um curso, não me lembro o quê, e eu achei que o negócio era verdade, e eu ia mandar provar na prova. E aí, na última hora, assim, meio... Não, em vez de mandar provar, eu vou perguntar se é verdade. E aí todo mundo na turma embarcou que era verdade e tentou provar. E só um cara disse que não era, eu me lembro, tinha dois, acho que foi um cara que disse que não era verdade e uma menina se perguntou se era verdade. Então, claro, eu dei muito ponto para eles, os outros erraram assim. E ainda bem que eu não mandei provar, porque não era verdade. Tá?